Então vamos lá. Vamos. O que eu queria trazer aqui para vocês é desse outro aprendizado também, né? Para a gente falar para a turma, como é que vocês lidam com a questão do tempo. Porque uma coisa que eu entendi também nessa coisa da maturidade, né? Dos 50 anos, é essa importância do tempo, né? E aí na terapia, a minha psicóloga fala de um exemplo, né, essa coisa e a poupança, né? Você já fez a sua poupança de saúde lá pro tempo? Aí eu brinco com ela, poupança não, que poupança é um investimento ruim. Fala investimento. Poupança não tá bom, mas tem esse lugar que eu acho que é legal, assim, hoje, dentro dos 50 anos, quando eu converso com gente mais jovem e tal, de falar. Também a gente tem uma tendência, quando jovem, a também não se preocupar com o tempo. Com o passar do tempo. Com o passar do tempo. E aí não é de idade, não é de etarismo, ou de números ali. Mas realmente o tempo passa. E a gente tem que se preocupar com esse lugar, né? Quando ela me fala, pegando esse exemplo aí, desse investimento na sua saúde, hoje eu paro para pensar, não, é verdade. Sim, você tem que fazer isso, você tem que pensar, porque a gente está vivendo cada vez mais, e se eu quero estar nos 50 bem, eu quero estar nos 60 bem, eu quero estar nos 70 bem, porque a nossa tendência vai ser produzir cada vez mais. Então, a gente tem que ter essa preocupação com o tempo. E um outro aprendizado muito grande é essa preocupação com as relações. Porque tem uma coisa aí do ciclo do tempo que não tem jeito, me parece, pelo menos agora, né? É só o tempo. Você fortalecer as suas relações vão te permitir passar que o passar do tempo seja mais favorável, né? Sim. Seja as suas relações familiares, as suas relações pessoais, afetivas, profissionais. Se preocupar com isso é muito importante, porque também chega uma época desse passar do tempo que às vezes você tem que se voltar muito para dentro, né? Para a sua vida, para as suas questões ali. E se você não tem essas relações familiares, afetivas, né? De amigos, essas estabelecidas e bem estabelecidas, você fica sem sustentação. Exatamente. Então, são esses dois aprendizados que eu trouxe também. Eu queria jogar para vocês para saber como é que vocês lidam com essas questões. Eu vou emendar, Fabíola, com você. A minha terapia, durante muitos e muitos anos, sempre foi o esporte. Sempre foi. Que está conectado com o passar do tempo. Então, o esporte, para mim, nunca teve o significado de vou ficar bonitona, malhada, blá, blá. Nunca foi o significado estético. Foi sempre o momento em que eu saía completamente de toda a pressão que a gente sofria no trabalho, o workaholic, que a gente viveu isso tudo, e eu tinha um momento eu brincava, hoje eu entendo, eu tinha um momento de meditação. Na hora do meu esporte, eu não penso mais nada a não ser no esporte. Quer me ver mal-humorada, muito mal-humorada, me chama para um compromisso na hora do meu esporte. O mau humor vai no topo. E acho que muito, em função de referência, a minha mãe praticou esporte, a vida inteira minha mãe praticou esporte, e acho que hoje eu paro para pensar, não foi consciente, o quanto a minha história com o esporte tem a ver com o passar do tempo. Por quê? Gente, a máquina vai envelhecer. Não tem jeito. O tempo vai passar e ela vai envelhecer, né? Podemos significar envelhecer de outra forma, sem os estereótipos? Podemos, mas ela vai se desgastar com o tempo, porque é mecânico, é físico, é lei da natureza. Não há como ir contra, né? Não há. E eu acho que eu sempre usei o esporte para as duas coisas, para a terapia e para o passar do tempo. Então, queria deixar isso de aprendizado, que o significado para mim, né, de atividade física é sanidade mental e manter a máquina bacana para ela ir aguentando, né, o tranco ao longo do tempo e o desgaste ao longo do tempo. Essa questão do passar do tempo, essa minha ficha caiu.
Eu não vou falar que foi tarde demais, mas ela caiu depois dos meus 40 anos. Antes disso, eu não me preocupava com o passar do tempo. Então, fica aí para a turma mais jovem que está nos ouvindo, comecem a se preocupar com o futuro. Quanto antes vocês começarem a se preocupar com o futuro, melhor. Porque eu demorei para tudo, para pensar em saúde, em finanças, em relações, enfim. Minha ficha caiu um pouco tarde. Aí eu tive que correr um pouco atrás desse prejuízo aí. Agora, hoje, eu sou completamente consciente, uso o meu tempo de maneira muito mais inteligente, estou consciente que a máquina não para de desgastar e eu vivo muito melhor. E hoje eu consigo parar para fazer alguma coisa concentrada naquela coisa. Antes, não. Eu fui muito workaholic, eu trabalhava 100% do tempo. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Eu estava ligada em coisas de trabalho. Hoje não, hoje eu consigo parar. Eu consigo estar aqui desligada, por exemplo, gravando o nosso podcast. Consigo desligar num evento que eu estou. Preciso praticar mais esporte. Esporte até que não, porque eu sou péssima. Mas, assim, fazer um exercício físico melhor, porque eu estou muito... Deixa eu só te falar uma coisa sobre esporte, assim, que eu sempre falei para as pessoas, acha o seu, não tem certo nem errado. Essa história de vai para a academia, gente, isso foi a indústria da beleza, que tem a ver com cirurgia plástica, que tem a ver com botox, que tem a ver, que implementou que a lei universal do mundo, para você manter a sua saúde é fazer academia? Não, isso é coisa da indústria da academia, gente, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Então, o que eu sempre falo, a dica que eu sempre dou, vai praticando tudo quanto é esporte que você vê na sua frente. Um dia você vai achar um que você é apaixonada. Cara, vai te dar um mau humor a hora que alguém te chamar para fazer alguma coisa na hora do seu esporte. E só para completar, para passar para o Luiz, esporte também tem a ver com relações. As minhas melhores amigas hoje, grandes amigas hoje, são amigas que eu fiz no esporte. Porque no esporte você tem que resolver qualquer diferença. Você tem que conversar. Não tem jeito de você não estabelecer uma relação que te ensine absolutamente tudo que você precisa para a sua vida para se relacionar. E tem a frequência. No esporte, você está ali 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, fim de semana. Minhas melhores relações, pessoas que, se eu envelhecer, eu tenho certeza, sem meus filhos, que eu tenho certeza que eles não vão cuidar de mim. Mentira, eu tô brincando, eles vão assistir o podcast, vai dar mal, né? Olha aí. Tenho certeza não, mas que talvez não, e talvez nem precisem cuidar. São amigas daquelas que a gente vai ter aquelas epifanias, aquelas loucuras de falar, vamos morar todo mundo junto na mesma casa? E a gente vai cuidar uma da outra, porque a gente já se cuidou muito em momentos de vida que todas nós precisamos ser cuidadas. E vem do esporte também. Por incrível que pareça, o esporte, para mim, é uma coisa meio central. E do fortalecimento das relações, né? Fortalecimento das relações. Eu estava vendo você falar, eu lembrei de um livro que chama Homo Ludens, não sei se você conhece esse livro, e nesse livro ele estabelece, na verdade, não é o conceito de esporte, mas o conceito de jogo. E ele diz que o jogo, ele tem algumas bases que a gente, antes de ser Faber, antes de ser Sapiens, a gente é Ludens. Que e a legal. gente joga. Aí o jogo está presente tanto na guerra, nas relações, na política, no esporte, na religião. E ele faz a relação entre rituais, né? Porque o jogo ele tem a regra de quantas pessoas jogam, como é que você começa, o que vale, o que não vale, tem alguém mediano, como é que você termina, tem uma arena para você jogar. Então, isso tem a ver com relações, isso tem a ver com tempo. Nunca tinha feito a conexão com Ludens, que deve gerar lúdico, né? Que deve ser a origem. Que é animal, não é humano, é animal. Entendi. Cachorro também tem as relações de jogo. Um brincando com o outro. Eu já fui essas do jogo, de competir, tá cheio de troféu aqui, não sei o quê. Não, hoje é diversão. Hoje é para encontrar com as minhas amigas. E uma coisa que eu acho que o esporte tem a ver... relação e bem-estar. E o jogo, né? Uma coisa que eu acho que tem a ver e que ajuda bastante é a gente permitir que a gente se conheça. Sim. Porque o estabelecimento de um tempo, o estabelecimento de regras, a gente que é do ofício, que gosta de fazer o ofício, se deixar a gente mergulha
e trabalha além do tempo, vira a noite trabalhando, mas a gente precisa de limite, a gente precisa de tempo, a gente precisa de respeito a gente mesmo, né? Uhum. Então, esse conhecimento que a gente tem da gente, do nosso processo criativo, de como que a gente funciona melhor, que horário que eu funciono melhor para isso, que horário que eu funciono melhor para aquilo, faz a gente conhecer melhor e estabelecer melhor essa relação que a gente tem de trabalho, relações, tempo, para a gente ser mais produtivo, para a gente não trabalhar além da conta, só para a gente fazer a máquina ficar funcionando e principalmente o mental, que é o que a gente precisa. Sem o mental, o corpo não responde. Acho que essa é a grande questão mesmo, né, que a gente vem vivendo pós-pandemia, desse lugar da gente também ter esse espaço para preservar a nossa saúde mental, e aí é importante para qualquer idade, né, e a gente tem vivido isso.